Deixa eu diminuir vocês aqui, senão não vejo. Tá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá mudando? Tá. Beleza. Então, o texto que a gente leu para essa aula, né, era meio que uma análise e uma reportagem da GRAIN, que é uma ONG que auxilia pequenos agricultores e também movimentos sociais, uma ONG internacional. E o título do texto é Controle Digital, a entrada das Big Techs na produção de alimentos e na agricultura e o que isso significa. Então, o que eles analisaram é exatamente isso, essa entrada das grandes empresas de tecnologia digital no campo. Então, empresas que a gente não relaciona necessariamente com a atividade rural, agora também estão se inserindo nessa área, né? E também, por outro lado, empresas grandes que já são conhecidas por atuarem no meio rural, agora estão se apropriando das tecnologias digitais para ter mais controle, né, do negócio. Bom, eles começam falando dos dados, né? Então, falam que no mundo da tecnologia digital, o poder está nos dados, algo que a gente vem discutindo muito, nessa capacidade de coletar e processar quantidades imensas de dados, e que, assim como outros setores da economia, essas grandes corporações, então as empresas de tecnologia, provedores de telecomunicação, redes de varejo, empresas de alimento, agroindústrias e também os bancos, estão nessa disputa para coletar o máximo possível de dados sobre todos os nós do sistema alimentar e encontrar formas de lucrar com eles. E aí eu trouxe já de cara a tabelinha que eles montaram para explicar e mostrar, né, dar exemplos de tecnologias que essas empresas muito conhecidas, né, que estão no topo do topo do topo da riqueza mundial, estão desenvolvendo para atuar no campo. Então, começa com o exemplo da Microsoft, que está realmente bem focada nessa área, que desenvolveu esse projeto, que é o FarmBeats, que oferece tecnologias controladas pela própria nuvem, né, da Microsoft, para promover uma agricultura que, no próprio discurso deles mesmo, é orientada por dados. E aí eles conseguem monitorar as condições de solo, de água, de safra, e passar uma análise para quem utiliza esse software. Também tem várias iniciativas focadas no continente africano, em parceria com a Agra, para desenvolver soluções tecnológicas de agricultura. A Apple tem uma série de aplicativos focados para a área rural, então ele dá o exemplo de aplicativos para o Apple Watch, que você pode usar, eles falam perto ou longe da fazenda, assim, então meio que uma forma de você conseguir controlar isso se você está lá atuando na fazenda ou se você está de longe também. A Amazon, né, que adquiriu o Whole Foods, que é uma rede de supermercado bem famosa nos Estados Unidos, que é conhecida por ter vender alimentos orgânicos, sustentáveis, claro que de uma forma massificada, né, uma rede bem grande lá. E também a nuvem deles, né, a Amazon Web Service, oferece várias tecnologias focadas para a fazenda. O Facebook, que, bom, agora Meta, né, investiu uma grana pesada, 5,7 bilhões, nessa Reliance Jio, que é uma operadora de telefonia móvel na Índia, e eles oferecem alguns aplicativos voltados para o produtor e também alguns aplicativos de venda e revenda de produtos rurais. O Google desenvolveu esse Earth Map, em conjunto com uma outra plataforma geoespacial da ONU, né, para Agricultura e Alimentação, a FAO, para oferecer ferramentas de Big Data sobre clima, meio ambiente, informações agrícolas. Sempre essas ferramentas são sempre meio que pensando no mesmo processo de receber dados dessas pessoas que estão utilizando esses softwares e depois devolver para eles algum tipo de análise que pode ajudar eles nas funções
que eles querem exercer na área rural. E a Alibaba, que está liderando essa fusão entre o online e o offline no varejo de alimentos. Então, atuando como um intermediário entre os produtores de alimentos e a entrega desses alimentos, né? Bom, então, eles vão falar também que as empresas do agronegócio, sobretudo aquelas que já vendem sementes, pesticidas e fertilizantes, né, têm uma vantagem em relação às Big Techs. Por mais que as Big Techs estejam entrando em peso, essas empresas têm a vantagem que os grandes atores do setor que utilizam produtos dessas empresas, os atores já têm os aplicativos e quem utiliza essas empresas, os produtos dessas empresas, já está acostumado a utilizar esses aplicativos e ter uma relação com a empresa a partir deles, com uma cobertura de milhões de hectares de fazendas que induzem esses agricultores e agricultoras a fornecer dados em troca de recomendações e descontos na aplicação dos seus produtos. Então, eles vão falar que a Bayer, que é a maior empresa de agrotóxicos e de sementes do mundo, diz que o aplicativo já está sendo utilizado por fazendas e tem uma cobertura de mais de 24 milhões de hectares nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Europa e na Argentina. Então, eles já têm essa facilidade de já ter esse contato com o cliente, né? E aí a lógica, basicamente, é esses softwares analisarem os dados, identificarem problemas a partir dessas análises, e a empresa já tem um produto que soluciona esse problema para te indicar nessa lógica da recomendação. E aí eles vão citar alguns exemplos de aplicativos, tem esse FieldView da Monsanto, que é basicamente um software, mas que é instalado nos hardwares de tratores, de drones, para poder coletar o máximo de informação dessa fazenda, e aí passar uma análise para eles e depois sugerir produtos da Monsanto que possam ser usados e até épocas do ano em que você deveria comprar esses produtos e aí aplicar esses produtos também. Esse Charvio da BASF, né, que também tem uma tecnologia similar. E aí, no site da BASF, até em português, eles têm várias apresentações falando desses produtos, e aí uma das funções é, por exemplo, identificar plantas daninhas na sua produção, né, na sua fazenda, e aí, óbvio, a partir dessa identificação das plantas daninhas, eles também têm uma sugestão de qual pesticida utilizar para cada planta daninha, em qual situação. Então, a intenção também dessas empresas de entrar forte nessa coleta e análise de dados é também para ter recomendações e poder controlar aí ainda mais essa produção rural. E eles vão falar um pouco também dessa cisão digital, né? Então, eles falam que essa história pode parecer um pouco desconectada da realidade das pequenas famílias e agricultoras do mundo, que são responsáveis por grande parte dessa produção de alimentos. Por quê? Porque essas recomendações que os pequenos agricultores vão receber dessas redes digitais, elas não funcionam necessariamente para a forma que eles produzem esses alimentos. Então, se eles estão produzindo, praticando agroecologia ou plantio misto, essa sugestão não vai ter muita utilidade. Se eles não têm o trator e não têm o drone, então estão produzindo dados de, digamos, menor qualidade, essas sugestões também não vão ser boas. E é muito importante também focar nisso, de entender que essas sugestões não funcionam para uma agroecologia e para um plantio misto, para poder entender também que o uso dessas tecnologias acaba também incentivando a monocultura, né? Porque seguindo as dicas que eles dão nessas recomendações, você vai ser mais produtivo na sua colheita, mas você só consegue receber essas informações se você tem o plantio dentro das formas que eles estão indicando. Então, isso acaba também dando um direcionamento para esses agricultores e agricultoras a, às vezes, mudar a forma que eles produzem. E eles falam que, bom, mas as recomendações não são tão boas para esses pequenos produtores, mas o objetivo nem é exatamente, nesse caso, oferecer boas recomendações. Mas essas empresas, essas corporações estão investindo nessa agricultura digital, têm o objetivo de integrar esses milhões de pequenos agricultores numa imensa rede digital
com um controle centralizado. Então, controlar ainda mais essa produção, né? Onde eles são incentivados com insistência, ou até mesmo obrigados a comprar os produtos da empresa e fornecer commodities agrícolas que serão revendidas, para poderem participar, né, desse jogo dessas empresas. E aí, na próxima parte do texto, que eles chamam de uma nuvem no horizonte, eles citam alguns exemplos também de tecnologias desenvolvidas para o campo, principalmente na África e na Índia, por essas grandes empresas de tecnologia, como é o caso da Microsoft. Então, esse exemplo é de setembro de 2020, a Microsoft se juntou com a AGRA, que é a Aliança para uma Revolução Verde na África, e eles formalizaram uma parceria para ajudar a Microsoft a expandir a plataforma Azure FarmBeats, que é um software ligado à nuvem Azure, né, em todo o continente africano, e aprofundar esforços conjuntos para implantar esse KusaBot, que é um aplicativo de chatbot, que oferece recomendações a pequenos agricultores via WhatsApp e SMS, incluindo informações sobre quais insumos usar e de quais empresas comprar. Então, tem essa parceria de governos e dessas empresas de tecnologia para poder criar tecnologias que já estão ali inseridas na própria telefonia móvel, no próprio dispositivo. Nesse caso, é uma tecnologia muito simples, é um chatbot que foi treinado para poder conversar com esses agricultores e dar recomendações. A Microsoft já tinha uma parceria similar na Índia, com o Instituto de Pesquisa financiado pelo Bill Gates, que é o International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, para um aplicativo que é parecido, que fornece recomendações sobre o melhor momento de semear, que foi lançado também em parceria com o governo. Então, dá para ver também que essas empresas estão forte, entrando de um jeito bem incisivo nesses locais que ainda existe uma menor conectividade, né? Então, eles têm parceria com essas empresas de telefonia móvel e desenvolvem tecnologias, às vezes, que você não precisa necessariamente estar conectado com o hardware de um trator ou de um drone, né? Então, os pequenos agricultores conseguem utilizar também, e isso é muito vantajoso para essas empresas. E aí ele fala que o FarmBeats, né, da Microsoft, que é um software bem famoso, ele está integrando a sua plataforma com uma startup que chama Climate Edge, dos Estados Unidos. E aí, essencialmente, essa startup agrega dados sobre pequenos e pequenas agricultores, fornecidos por consultores agrícolas, ONGs, empresas e pesquisadores que utilizam essa plataforma, e depois vende essas informações para companhias de seguro, organismos de certificação, revendedoras de agrotóxico, grandes empresas de alimento, como é o caso da Unilever, e até mesmo ONGs que querem provar que esses projetos aumentaram a produtividade. Então, além deles terem esse papel de funcionar como um intermediário, de dar recomendações a esses agricultores, incentivar também a compra de certos produtos ou incentivar certas ações, eles também revendem esses dados a outras empresas e acabam lucrando dessa forma também. E eles vão dar um exemplo específico do Quênia, que a Arifo agora faz parte de uma plataforma digital chamada DigiFarm, que é operada pela Vodafone queniana, que é uma empresa de telefonia, eu acho que é americana ou europeia, não sei. Que europeia, eu acho. Europeia, que é a Safaricom. Então, eles também têm uma conexão muito grande com a empresa de telefonia. E a DigiFarm, ela oferece um serviço de chatbot com a Arifo, que vende insumos e seguros rurais, oferece empréstimo, compra e venda de produtos para milhões de pequenos agricultores do país, tudo por meio da plataforma nacional de moeda digital da Safaricom, a M-Persa. E para isso, a Safaricom cobra uma taxa em todas as transações. Então, aqui a gente vê como essas empresas digitais estão realmente inseridas em diversas áreas
da vida desse produtor, né? Porque a empresa oferece serviço de chatbot, ela vende insumo e seguro rural, ela oferece empréstimo, então pessoas que não têm conta em bancos conseguem ter uma conta nessa empresa a partir apenas do seu celular, e claro, cobra taxas, às vezes até abusivas, sobre todas essas transações. Então, ela está ali oferecendo empréstimo, tem a sua própria moeda digital, a pessoa fica presa dentro dessa plataforma para consumir os produtos, e dentro desse chatbot, ela também dá sugestões do que você vai fazer e como você vai produzir. Então, é algo muito, muito vantajoso para essas plataformas digitais, para essas empresas de tecnologia. E aí fala, né, especificamente desses agricultores que não tinham conta em banco, mas precisavam usar algum tipo de crédito para poder ter sua produção agrícola. Então fala que para eles se tornarem bancarizáveis, esses agricultores, eles precisam se adequar ao sistema, né? Então eles precisam comprar os insumos divulgados e vendidos no crédito, com altas taxas de juros, seguir essas recomendações do chatbot para ter acesso a um seguro rural, que devem contratar a um custo, né, não é gratuito, e vender a safra para essas empresas, a preços que não são negociáveis, e receber ainda o pagamento por meio desse aplicativo, por meio de um aplicativo de uma moeda digital, que eles também pagam taxa, que também faz parte dessa mesma parceria de empresas. Então, qualquer desvio, né, dessa adequação pode também afetar a análise de crédito e o acesso do agricultor a um financiamento no mercado. Então, assim, se você precisa de dinheiro para poder produzir, você precisa entrar nesse sistema e se adequar, e muitas pessoas acabam sofrendo danos por isso também. Então, conta aqui, dá uma fala de um agricultor queniano que fala: eu segui todas as lições de treinamento, afirmou o Wilson Kibet, agricultor queniano de 50 anos, que contraiu um empréstimo da Digifarm com uma taxa de juros de 15% para comprar um pacote de sementes de milho híbrido e insumos químicos, seguindo a recomendação que a empresa deu, né? Então, ele diz: disseram até para não intercalar feijão com as fileiras de milho. Então, essas empresas, a partir desse chatbot que dá recomendações, também tem a intenção de, né, modular o comportamento desses produtores e indicar o que eles precisam fazer para ser mais produtivos. E aí eles terminam o texto falando, tornando a agricultura digital prática para as pessoas, é uma pergunta, né? E aí eles citam alguns exemplos de iniciativas que buscam romper com essa dependência dos serviços digitais de alta tecnologia, promovidos a exaustão para pessoas do campo e controladas por grandes corporações. Mas, assim, eles dão exemplos, né, de pontuais, pequenos exemplos de iniciativas que estão rolando, que, claro, são iniciativas louváveis, mas que eu, particularmente, não acredito que essas iniciativas resolvem o problema dos agricultores que eles citaram no resto do texto, que precisam dessas outras empresas para poder solucionar os seus problemas de produção, né? Mas que são interessantes também. Ele dá o exemplo desse Farm Hack, que é uma comunidade global de agricultores e agricultoras que constroem e modificam suas ferramentas e compartilham essas informações de forma gratuita pela internet. É um site, dá para entrar e ver, eles têm tutoriais, dão exemplos de como construir algumas ferramentas, bem interessante. Aqui é um exemplo de uma debulhadora que é feita a partir de uma bicicleta. Então, eles ensinam como fazer ferramentas a partir de outras ferramentas e não depender necessariamente dessas grandes empresas que vão cobrar uma pequena fortuna para tudo, né? E no Brasil, ele dá um exemplo de algo que rolou na pandemia, que é com o fechamento das feiras livres, que acabou concentrando a distribuição de alimentos em grandes supermercados, onde os pequenos produtores não têm entrada direta. O MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, organizou um sistema de distribuição com uma cooperativa de taxista e um grupo de consumidores com operação digital pelo WhatsApp, e uma página de internet onde eles divulgavam um cardápio semanal de itens disponíveis. E virou algo grande, né? Eles chamaram de InfoCesta, e
pelo menos quando essa matéria foi escrita, eles estavam oferecendo uma média de 300 cestas por semana, composta de alimentos frescos no Rio de Janeiro, né? Atendia cerca de 3 mil consumidores. Então, eles se juntaram com uma cooperativa de taxistas, se juntaram com os pequenos produtores e resolveram eles atuar como esse intermediário entre quem consome esses alimentos e quem produz. Então, é uma iniciativa interessante também. E aí eu trouxe o resumo que eles dão no começo do texto, né? Que eles sintetizam basicamente essa análise, né? Então, eles falam: as maiores empresas de tecnologia e plataformas de distribuição do mundo, como a Microsoft e a Amazon, começaram a entrar no setor de alimentos. O que isso significa exatamente para os pequenos agricultores e sistemas alimentares locais? Então, primeiro, um fortalecimento de uma integração entre as empresas que fornecem esses insumos agrícolas, pesticidas, tratores, drones, e aquelas que controlam o fluxo de dados e têm acesso aos consumidores. Então, essa integração, né, essa parceria tem efeitos muito poderosos. Pelo lado dos insumos, o agronegócio se une a essa tendência a induzir produtores rurais a utilizar aplicativos celular para fornecer dados, com a justificativa de que, a partir daí, eles podem oferecer recomendações para eles. Pelo lado da produção, dá para ver que essas grandes corporações de plataformas eletrônicas estão investindo para entrar no setor e assumir o controle de uma distribuição de alimentos. Então, está rolando um embate direto em quem vai ter o controle disso tudo, e juntas elas favorecem o uso de insumos químicos e maquinários de alto custo, além de também promover a produção de commodities para o setor corporativo em detrimento a mercados locais, incentiva a centralização, a concentração e a uniformização, além de serem suscetíveis a casos de abuso e monopolização. Então, eles falam basicamente dessas duas frentes, né? Dessas empresas que já eram fortes no setor agrícola, né? Na área rural, se apropriando das tecnologias digitais, e essas grandes empresas de tecnologias digitais, e principalmente essas grandes empresas de plataformas digitais, entrando no campo e também tentando encontrar algum tipo de monopólio, ou pelo menos de algum controle ali, né? Então, essas empresas de plataformas digitais já se apropriam da conectividade, né? Então vão para a área rural como meio de trazer internet para onde não tinha internet, se apropriam das transações financeiras, né? Então, quem não tem acesso a banco ou, de alguma forma, não pode ter conta bancária, eles dão soluções para essas pessoas. Então, a partir de soluções para quem antes tinha problemas, né? Eles conseguem controlar essa produção e incentivar esses produtores a agirem da forma que é mais vantajosa para o modelo de negócios deles, né? E é basicamente isso. Deixa eu tirar a tela para vocês verem minha cara. Pronto. Sérgio, não estou te ouvindo. Legal, muito boa exposição, Débora. Eu queria só reforçar uma questão que é a da chamada modernização, né? Muitas pessoas dizem, olha, é inevitável a modernização de tudo, porque existe essa lógica, né, que é uma lógica muito forte, que é a ideia de que nós sempre iremos progredir, né? E sem entrar na discussão que vem lá do iluminismo sobre o ideal de progresso e tal, eu vou me concentrar na questão do que seria uma modernização, né? É óbvio que as tecnologias da informação, elas estão penetrando em diversos segmentos da economia, e isso já foi detectado há muito tempo atrás por vários teóricos, e causou uma grande polêmica, né? O próprio Manuel Castells nomeava esse processo de revolução informacional, e muitos economistas rechaçaram essa ideia. E hoje,
Esses mesmos economistas usam termos como indústria 4.0, que eu acho operação de marketing, porque quando os teóricos falavam de uma revolução informacional, eles estavam falando de uma alteração profunda na escala econômica e técnica, né? E, de fato, as tecnologias da informação, elas não inventaram o trator, elas não fizeram a Revolução Verde, né? No sentido de aumentar a escala produtiva, aumentar a velocidade. Ela trabalha com símbolos, né? Com a capacidade de transferir, armazenar símbolos ou signos, e que gerou uma digitalização intensa e que gerou depois, sobre essa digitalização, o processo de dataficação, né? Que é a quantificação de tudo que for possível para tratamento de dados, principalmente dados pessoais, mas não só exclusivamente. Bom, a revolução informacional significa que superamos uma revolução industrial que aconteceu na segunda metade, talvez, do século XVIII. Então, nós estamos já num processo de consolidação dessa informacionalização, como alguns dizem, que é baseado no digital e atualmente em dados. Pois bem, o fato de existir essa expansão para setores tradicionais da economia, da digitalização, não é necessariamente ruim, né? Porque não são as tecnologias da informação e comunicação que criaram a exploração, as mazelas que já existiam nas transações econômicas, por exemplo, na concentração de renda e tal. Mas o fato é que quando essas plataformas digitais chegam no campo, elas não estão modernizando simplesmente, elas estão deslocando atores, né? Elas estão, na verdade, por exemplo, tirando pequenos intermediários, médios intermediários e concentrando nas grandes empresas de tecnologia, que são principalmente norte-americanas e europeias. Tem as chinesas chegando também, mas, enfim, antes, aquela produção gerava riqueza que ficava por aqui, e agora essa riqueza vai ser ou retirada ou parcialmente retirada daqui. E um segundo efeito é que a modernização ela acentua as cadeias do veneno, né? Elas não são, apesar da Amazon ter uma empresa, um site de agroecologia, né? Esqueci o nome agora, deve ser, eu já vou me lembrar. Ela adquiriu há uns 4 anos um grande site americano de distribuição de produtos agroecológicos, para poder ter a cadeia completa. Ela tem a cadeia do veneno, a cadeia da agroecologia, e ela concentra esse recurso. Agora, no caso do Brasil, que você muito bem mostrou, quem está melhor posicionado para a plataformização do campo, que é trabalhar com dados e construir essas enormes cadeias, e aí os dados permitem que você manipule preços, module comportamentos de uma maneira mais precisa. Essa cadeia ela vai estar mais concentrada na BASF, nas empresas que já, a Syngenta, que foi comprada, a Monsanto. A Syngenta é chinesa hoje, a Monsanto você citou uma grande empresa europeia, a maior do mundo, não sei se Bayer, foi. da Bayer. A Bayer, é da Bayer hoje. Então, o problema é que você fecha mais ainda, aí indo para o grande ruralista, você passa a exercer controle sobre ele. Então, a questão não é ser contra o uso de drones, ser contra o uso de sensores, não se trata disso. Se trata do modelo de agricultura nociva que se coloca, que essas plataformas incentivam. O Bill Gates
fala abertamente isso, para enfrentar a fome do mundo tem que usar veneno mesmo, tem que usar agrotóxico, e ele faz isso na África, né? E o outro, a consequência que eu já falei, retira recursos mais ainda de países renda média ou pobres, né? Porque eles não estão fazendo tudo isso porque eu sempre uso a imagem da Madre Teresa de Calcutá, que fazia a solidariedade, obviamente, por interesses que são solidários, ela não ia ganhar um tostão com isso, né? Só que essas empresas não são a Madre Teresa de Calcutá, né? Então, elas estão lá para dominar o segmento econômico e lucrar. Então, eu acho que essa consequência, deslocamento dos atores locais e, e dois, retirada de recursos dos países de renda média e pobre, é uma consequência ruim. E eu diria uma terceira é que é possível usar tecnologias digitais no outro sentido. O MST mostra que sim, porque é o maior produtor agroecológico da América do Sul, de alimentos agroecológicos, nos assentamentos que não são a maioria do terreno agriculturável do país. É pequeno, mas já é o maior. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que é possível enfrentar isso com escalas maiores, mas como políticas públicas também, né? Como política pública, não só como um efeito pequenininho de um grupo de bem-intencionados que tem que ser incentivado, mas o que falta aí é política pública, né? E que não tem nessa gestão, não é possível ter, até porque ela é comprometida com essa devastação ambiental, que é o que a agroecologia exatamente impede, né? Então, queria só acentuar esses pontos. Eu acho também... desculpa te cortar, Sérgio, mas Não, que eu já terminei, por favor. Interessante ver, observar nesses sites, entrando nos sites para ver esses softwares, essas tecnologias, que todas essas empresas, inclusive assim, Monsanto, Bayer, BASF, etc., têm o discurso da sustentabilidade, né? Do verde e tal. Então, assim, usando os nossos softwares, nossos aplicativos, você vai usar menos veneno, você vai, enfim, esse lance da logística, da otimização do processo, você vai ter menos trabalho, você vai usar menos veneno, você vai... Isso vai, talvez realmente use menos, mas assim, vai usar sempre, vai usar o deles, vai, enfim. Então, mesmo essas grandes empresas também usam um discurso da sustentabilidade para vender veneno, para, enfim, impor os sistemas deles, mas como se isso tivesse uma vantagem também ambiental, né? Exatamente. E eles criam uma relação que a economia a gente chama de monopsônio, né? Porque como eles também, algumas plataformas, elas não só oferecem os insumos e tal, os dados e insumos para se produzir, elas compram a produção, financiam a produção e vendem nos seus sites, nos seus sistemas logísticos de distribuição. Qual que é o problema disso? Eles passam a ser o único comprador de regiões inteiras de agricultores pequenos e médios, né? E quando você tem um comprador, você tem uma situação de monopsônio. Quem faz o preço é quem tem o canal de compra, se ele é único. Ele faz o preço. É uma situação, porque o que é o monopólio? É o controle da oferta. Só tem um produtor. Se o produtor quiser subir o preço, ou você não compra, e aí tem produtos que você pode não comprar, tem produtos que você precisa comprar. Então, é o cimento, no caso, né? O cimento no Brasil é monopólio. O cimento era menos de R$15 o saco de cimento, e em 3 anos subiu para 30 e poucos. E nem tinha guerra ainda. O que acontece é que o monopolista ele controla a oferta, e você precisa de cimento, você paga, não tem jeito. No caso, você pode ter muita oferta, milhares de pequenos agricultores e um comprador. E aí quem vai fixar o preço
é o comprador. Ele fala, eu não compro de você por esse preço. Então, essas plataformas criam esses efeitos perversos também, e que elas não são associações de produtores e tal. Por isso que é preciso, insisto, uma política pública para o pequeno e o médio agricultor e que use muita tecnologia, que permita que ele, inclusive, faça agroflorestas e tal, porque a tecnologia pode ajudar, né, a montagem da agrofloresta, porque a análise do solo é útil, porque várias coisas serão passíveis de melhorar o desempenho ali daquela região, daquela plantação. Agora, não é isso que as plataformas estão buscando, né? Então, nós temos uma situação de deslocamento no campo e de plataformização gradativa, né? Uma coisa interessante. E não tem uma ação do Estado no sentido de garantir o meio ambiente, no sentido de garantir uma produção com menos veneno. Ao contrário, o governo liberou vários venenos, né? Proibidos em diversos países. É complicada a situação. Então, eu vou agora encerrar a gravação para colocar essa exposição, essa aula no site em breve aqui, né? Então, vamos lá.